Começamos uma oração pedindo que Deus nos abençoe nesta manhã. Ó Senhor, nós estamos aqui na nossa classe, em Cristo Jesus, seu Filho, nos aproximamos da sua glória. Hoje é o dia do Senhor, pedimos que o Senhor perdoe qualquer pecado, Senhor, da nossa alma nesse momento, pelo sangue de seu Filho Jesus, que nos abençoe, nos dê a sua bênção, nos dê a sua graça, para que o Espírito Santo nos conduza nesta aula, para que nós possamos, Senhor, realmente tirar grande proveito, Senhor, deste assunto, para a nossa edificação, para nosso fortalecimento, Senhor, nosso Deus. Nós pedimos, abençoa estes irmãos do curso, abençoa também as pessoas que vierem ouvir depois, que toda essa série de doutrinas nos ilumine sobre as verdades, Senhor, da sua palavra, para o nosso bem e para a sua glória. E abençoa especialmente a aula de hoje. Em nome de Jesus, nós oramos e nós damos graças ao Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos começar lendo esse texto, né? É sempre bom começar com o texto da palavra do Senhor. Efésios 1:5. Diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmos, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu vou ler de novo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmos, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém. Irmãos, a partir de hoje, esse novo horário, nós vamos fazer assim, nós vamos começar 8 horas, aí eu vou fazer até 8h45, aí vamos dar uma pausa, os irmãos beberem uma água, descansarem um pouquinho, e aí a gente começa a escola dominical, tá? Então a gente vai seguir essa rotina, assim. Vamos fazer uma aula de 45 minutos, pela misericórdia de Deus. Então hoje nós vamos estudar a doutrina da adoção. Vocês já perceberam que é um capítulo pequeno, É só um parágrafo. Mas ninguém se iluda, porque apesar de pequenino, ele é muito, muito rico, Eu vou tentar falar dele, fazer um resumo dele, na verdade, porque esse é o nosso objetivo aqui nesse curso, É resumir as doutrinas, o básico, para que os irmãos possam já conhecer, mas isso é uma coisa que nós vamos estudar, na verdade, toda a nossa vida, E nós temos aqui vários assuntos dentro da doutrina da adoção. E você percebe que Paulo diz aqui, E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí o versículo 6 diz, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Então, nós temos estas bênçãos da salvação. Vocês lembram que eu falei para vocês? Não desmarque aí o capítulo, mas só para nós nos situarmos, sempre é bom, Onde nós estamos nos nossos estudos. Lá no sumário, irmãos, onde tem todos os capítulos, nós estamos no capítulo 12, Você deve perceber aí, que é sobre a doutrina da adoção. A Bíblia é a nossa base, Deus e a Santíssima Trindade. Deus e a Santíssima Trindade. Essa é o capítulo, a doutrina principal, Deus Santo, Justo, Santíssimo, cheio de atributos gloriosos, e que consiste, subsiste em 3 pessoas, o único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que decretou todas as coisas e que executa o seu decreto nas 3 grandes obras que nós temos estudado já. Criação, que ele criou tudo do nada. Providência, que ele mantém o que ele criou e ele dirige todas as coisas, E a redenção, a doutrina a obra dele em redimir a humanidade de seus pecados. O homem foi criado santo, mas caiu. E o pecado de Adão, sendo ele o nosso representante, trouxe para nós a morte espiritual, uma natureza pecaminosa, mas Deus nos salva na aliança.
o pacto da graça que foi oferecido a nós, né? Então Deus, o Pai, o Filho e evidentemente o Espírito Santo acordaram na eternidade. O Filho viria para a nossa salvação. Ele é o mediador, se tornou Deus homem, totalmente apto, capaz para mediar, para fazer essa pacificação entre nós e o Pai, né? E ele fez isso, vivendo uma vida santa e morrendo na cruz do Calvário. Aí, a partir daí nós começamos a estudar sobre aquilo que nós podemos dizer a aplicação dessa doutrina da aliança na vida do crente, né? Vimos sobre o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio funciona naqueles estados, estado de inocência, quando o homem podia ser obediente, mas também podia cair. Estado de queda, quando o homem só pode pecar, né? Estado de graça, quando ele é salvo em Cristo Jesus, quando ele peca ainda, mas ele já ama a Deus e cresce na vontade de Deus. E estado de glória, quando ele não vai poder pecar, ele só vai poder, pode dizer assim, né, não pecar, ou ele só vai poder viver uma vida santa. Mas em todos esses estados, ele é livre para seguir os seus próprios desejos, portanto, livre-arbítrio nesse sentido, né? Vimos sobre o chamado eficaz, que é uma obra da graça no coração do homem, mudando o coração dele, fazendo com que ele possa crer, porque ele por si mesmo não pode crer nem se arrepender. É um chamado interno. E aí nós começamos a estudar sobre os benefícios, as grandes bênçãos da salvação, que são essas doutrinas aqui. São 4 doutrinas basicamente, irmãos, que nós vamos estudar. Já estudamos a justificação, vamos estudar agora a adoção. Semana que vem, se eu conseguir acabar hoje essa aula, nós vamos estudar a santificação e mais adiante nós vamos falar da glorificação, né? Mas tudo isso aqui envolve esses benefícios da salvação. Justificação, só para relembrar os irmãos, é a doutrina que nos ensina que quando Deus atribui a nós, é a doutrina que diz que Deus atribui a nós a obra de Cristo, né? Então, ele viveu uma vida santa, que nós não vivemos. Então, como nosso representante, assim como Adão nos representou e nos matou, né, no jardim do Éden, Cristo, ele nos justifica. Ele viveu uma vida santa. Então, aquela vida santa e a morte dele por nossos pecados, Deus então quita a nossa dívida, né? Então atribui a nós a justiça de Cristo, e isso é justificação. Isso é um ato de Deus que ocorre quando nós cremos. É de uma vez para sempre. Então, você já foi justificado quando você creu em Cristo. É um ato, né? Então Deus ali te justifica, te considera justo por causa do Filho dele. Agora, nós precisamos do perdão de Deus, que é aquela... No momento que nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus, nós vamos continuar sendo perdoados, evidentemente. Mas a justificação, ela é de uma vez para sempre. Hoje nós vamos estudar a adoção. E a adoção, ela é uma bênção tão grande, meus irmãos, que eu queria assim que vocês pensassem. Vou dar aqui uma ilustração, né? Que eu penso que seja útil. Não é uma ilustração original, não é minha, né? Mas eu creio que ajuda nós pensarmos assim na glória da adoção. É nós imaginarmos um mendigo miserável, jogado pelas ruas, maltrapilho, passando fome, não tem nada, mal cheiroso e condenado à morte. Esse era o nosso estado, espiritualmente falando, né? Não importando o nosso estado físico ou a aparência nossa. Espiritualmente nós éramos isso. Vivendo no mundo, esperando só a morte para ir para o inferno. Sem nenhuma esperança e sem poder fazer nada em relação a isso. Mas o que Deus fez? Olha só o que Deus fez. Deus nos justificou em Cristo, né?
Então, Cristo veio, assumiu toda a nossa miséria, se tornou um mendigo em nosso lugar. Ele viveu uma vida santa, mas ele morreu na cruz, assumindo o nosso lugar, assumindo a nossa miséria, assumindo a nossa mendicância, digamos assim, né? E assumiu a nossa condenação, a nossa morte, morreu na cruz. A partir do momento que ele morre na cruz do Calvário, ele pega esse mendigo, espiritualmente falando, e agora ele não é mais mendigo, porque é atribuído a ele a justiça de Cristo, olha só. E ele não está mais em estado de culpa, de miséria espiritual, mas agora ele está justificado diante do Pai, diante de Deus, né? Não tem pecado mais. Irmão, se fosse isso, já seria, né, uma coisa gloriosa, para nós louvarmos a Deus para toda a eternidade. Mas é mais que isso. A Bíblia fala que Deus não fez só isso. Mas vamos imaginar agora aquele mendigo e o palácio de um rei, muito rico, o palácio dele muito cheio de glória, né? Esse rei é o pai, que enviou o filho para salvar esse mendigo, esse culpado, para fazer com que ele fosse perdoado e fazer com que ele não somente fosse perdoado do seu crime, do seu pecado, e recebesse roupas novas e saísse daquela mendicância, mas ele fosse adotado como filho do rei. Então é isso que acontece conosco. Então veja, de inimigos miseráveis, só esperando para serem encarcerados, nós nos tornamos moradores do Palácio Real, mas não só moradores do Palácio Real, nós nos tornamos filhos de Deus. Olha só, co-herdeiros com Cristo. Então Cristo é o Filho de Deus, evidentemente, unigênito, co-eterno com Deus, gerado eternamente por Deus, né? Ele sempre existiu, ele sempre foi o Filho de Deus, mas nós nos tornamos filhos também por adoção, né? E aí nós agora somos herdeiros da glória. Veja só, observe, de miseráveis esperando só ir para o inferno e sermos condenados eternamente, estarmos em estado de humilhação eterna. Eu quero que vocês pensem assim também. Imagine um estado de maior humilhação que você possa agora ter na sua mente, que possa ocorrer com o ser humano. O inferno, irmãos, ele é infinitamente pior do que isso. Nós não podemos imaginar o que é o inferno, em termos de humilhação, de miséria, de tudo, de sofrimento, de dor, não podemos imaginar, né? Pois Deus nos tira de lá, porque era o nosso merecimento, nós não estamos lá, mas nós estávamos indo para lá, e Ele nos livra disso, e Ele nos traz para a herança do céu. Nós só estamos esperando Jesus voltar para morarmos com Ele. Lembra de João 14, né? Para estarmos com Ele para sempre. Então, irmãos, é a doutrina da adoção. Nós somos herdeiros do céu, nós somos filhos de Deus, né? Vamos olhar então, vamos ler a nossa confissão, e nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto tão glorioso. Como eu falei no início, imagine um assunto desse que é um assunto para a eternidade, né? E nós só vamos realmente tocar na superfície da superfície da superfície, mas é uma doutrina que nós temos que pensar, meditar, começar a entender cada vez melhor. Então diz assim a confissão, irmãos, eu vou ler aqui no capítulo 12 sobre adoção. Então diz assim: a todos quantos são justificados em seu Filho Jesus Cristo, por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Então vamos pensar, eu vou ler tudinho, aí depois eu vou explicar as partes, né? Por esta graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios de filhos de Deus, recebem sobre si o nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso ao trono da graça com confiança, são habilitados a clamar Abba Pai,
são tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Porém, jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna, né? Não sei se eu vou conseguir ler todos os textos, mas depois sempre eu peço, né? Depois vocês leiam o que nós não conseguimos ler aqui. Mas vamos por partes, meus irmãos. Primeira verdade afirmada aqui: a todos quantos são justificados em seu Filho, Jesus Cristo, por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Então, primeiro, a quem é dada a bênção da adoção? Não é a todos os homens, né? Nós muitas vezes ouvimos as pessoas falarem, né? Eu também sou filho de Deus, né? Mas isso não é verdade, biblicamente falando. A pessoa pode ser filho de Deus naquele sentido de criatura de Deus. Aí sim, todo mundo é criatura de Deus. Isso aí é verdade, todos nós fomos criados por Deus. Mas filhos de Deus, no sentido evangélico, espiritual, bíblico, é algo muito glorioso, meus irmãos, que não é para os homens no seu estado de pecado, não é. Os homens no seu estado de pecado são inimigos de Deus. Deus está só esperando para trazer sobre eles a punição, e não faz isso logo por sua misericórdia, mas eles são condenados. A confissão então vai dizer quem é filho de Deus, quem é realmente aquele que vai ter essa bênção, essa graça da adoção. Os justificados. Então vocês percebem a ligação dessas doutrinas. Eu queria deixar bem claro aos irmãos: uma bênção não vem sozinha. Essas bênçãos da salvação, elas não vêm sozinhas, elas vêm todas juntas. Então as 4 bênçãos, né, que nós estamos estudando, a justificação, a adoção, a santificação e a glorificação, elas vêm juntas. Não tem assim aquela pessoa que é justificada, mas não é adotada, que é justificada e adotada, mas não é santificada, ou que é justificada, que é adotada, não é santificada, mas é glorificada. Entendeu? Não, as 4 juntas, as 4 bênçãos vão acontecer na vida do Filho de Deus, do verdadeiro Filho de Deus. Então, quem é adotado, quem é considerado Filho de Deus? Os justificados em seu Filho Jesus. E observem que essa adoção é por causa dele. A confissão deixa bem claro aqui, né? A todos quantos são justificados em seu Filho Jesus Cristo, por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Então, o primeiro ponto é esse: não são todos os homens que são considerados e que são adotados como filhos de Deus, mas somente aqueles que são justificados em Cristo, quando creem, e por causa de Cristo, pelo que Cristo fez por eles, somente em Cristo, eles passam, essas pessoas, a fazerem parte e então terem o benefício da graça da adoção. Aí, esse texto que nós lemos aqui, Efésios 1:5, vamos ler novamente? Olha só: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus é que quis, né? Deus é servido. Eu tinha até passado aqui, mas esse é um ponto. Deus é que nos adotou, não fomos nós que nos fizemos adotar, né? O homem que escolheu, mas veja, segundo o beneplácito da sua vontade. E ele faz isso em Cristo Jesus para si mesmo. Então tudo, uma verdade bíblica é que tudo é por meio de Jesus e nada é fora de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. A confissão continua dizendo assim, explicando agora o que é essa adoção na prática, né? Por esta graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios de filhos de Deus.
recebem sobre si o nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso ao trono da graça com confiança, são habilitados a clamar: Abba, Pai. Vamos por partes, que é tanta bênção aqui, né? E eu vou só falar, irmãos, repito, de maneira bem superficial. Mas o que é adoção? Adoção é que pela graça, veja, tudo é graça, né? Pela graça, os crentes, os justificados em Cristo, são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio de filhos de Deus. Vamos olhar aqui os textos logo, para a gente ter uma ideia do que significa isso. Eu vou ler os textos, aí depois nós vamos comentando. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja, poder de ser feito filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se somos filhos, veja claramente aqui, somos herdeiros de Deus, padecemos com Cristo e vamos ser glorificados. Então, nós vamos herdar o céu, herdar a glória, herdar todas as coisas, né? Irmãos, aquele povo que deixa a Cristo por causa da riqueza desse mundo, me diga se isso não é loucura, né? Porque na verdade nós somos herdeiros sim, mas não desse mundo aqui, mas do mundo de Deus, do reino celestial. Nós vamos viver com o Pai, nosso Pai. Olha só, nós somos já filhos, nós não vamos ser meramente súditos de um reino, né? Já seria uma grande glória, mas nós vamos ser filhos do rei. Nós já somos, né? Vamos ser não, nós já somos. No momento que a pessoa crê, ela já é filha de Deus, né? Então ela é herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. Padecemos hoje, os filhos de Deus padecem hoje, mas eles vão ser glorificados com Cristo. Como Cristo padeceu, nós padecemos, como Ele foi glorificado, nós também somos glorificados. É claro, deixa eu colocar aqui, nunca nós vamos ser filhos de Deus no sentido que Jesus é, né? Porque Jesus, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus e Ele é Deus. Nós nunca vamos ser deuses, evidentemente. Mas nós vamos ser filhos no sentido muito real, no sentido de que nós vamos herdar a glória vindoura. Vamos lá, vamos ver outro texto aqui, 2 Coríntios 6, 18. 2 Coríntios 6, 18. Diz a palavra do Senhor: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, né? Então, aqui está. Mais um texto para esse momento, Apocalipse 3,12. Apocalipse 3,12.
A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, também o meu novo nome. O nome de Deus. Nome de Deus. Então, olha o que a confissão diz, irmãos. Vou ler aqui. Por esta graça são recebidos no número de filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio de filho de Deus, que são essas aqui, já lemos aqui na Bíblia. Recebem sobre si o nome de Deus, recebem o Espírito da adoção também. Aproveitando aqui logo, vamos ver Romanos 8,15. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Diz a palavra: Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito de adoção. Irmão, vamos então explicar aqui um pouco esses benefícios. Ser filho de Deus é estar junto com os outros filhos, gozar do privilégio do Filho de Deus, que significa receber o nome de Deus, ser adotado por Ele, ter o seu espírito de adoção. O teólogo Roger, que escreveu um comentário à Confissão de Westminster, que a Confissão de Westminster ela é bem parecida com a nossa. Na verdade, a nossa se baseou no Westminster, na confissão dos congregacionais, então, tudo teve essas influências, e também a primeira confissão de fé batista, todas essas influências, né? Então essas confissões todas fazem parte do mesmo movimento reformado. E ele explica assim, se nós formos observar a doutrina da justificação, você é posto ali numa posição de justo diante de Deus. Deus declara você justo, é um ato de Deus, né? É um ato de Deus. Na doutrina da santificação, Deus vai operando na sua alma, no seu coração, de forma que você vai se tornando cada vez mais piedoso, santo, desde dentro de você. Então você vai sendo santificado no seu coração, nos seus desejos, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas obras. Você vai se parecendo cada vez mais com Cristo. Então, vamos dizer assim, a justificação, ela é, no certo sentido, mais uma atribuição ou posição que Deus lhe dá. Ele lhe declara como juiz, ele diz assim: você é justo diante de mim em Cristo Jesus. E a santificação, ele vai operando na sua alma, no seu coração, a piedade, a santidade, o temor, a obediência aos mandamentos. A adoção, meus irmãos, ela envolve as duas coisas. Ou seja, você tanto é ali declarado e adotado, então, como filho de Deus, você tem uma posição agora de filho de Deus, mas também você recebe o Espírito Santo. E você agora tem a natureza divina, né? Repito, não que você é Deus, não nesse sentido, mas no sentido de filho. No sentido de que você agora tem o Espírito Santo, ama a Deus, ama o seu Pai, e você então agora é um filho de Deus. Você tem ali a obra da graça, a obra do Espírito Santo no seu coração. Então essas duas coisas acontecem. Tanto você é declarado filho de Deus, como você tem agora uma natureza nova. Você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, você tem agora a presença de Deus. Deus reina na sua vida e no seu coração.
Esses benefícios, meus irmãos, esse benefício maior, então, ele traz a liberdade e os privilégios de ser um filho de Deus. Você tem agora o nome de Deus, você é dito filho de Deus, você recebe esse espírito de adoção, e a partir daí, a confissão, ela passa a abordar os privilégios que você tem propriamente dito. Vamos ver aqui, acompanhe comigo aí na leitura. Tem acesso ao trono da graça com confiança. São habilitados a clamar, Abba Pai. Vamos aqui ver esses dois benefícios, primeiramente. Vou só, irmãos, tratar bem rapidamente, mas isso aqui era um tema de vários estudos, cada ponto desse. Mas ainda assim, ainda que rápido, mas vamos, com a graça de Deus, procurar entender. Você não é mais estranho, você não é mais uma pessoa que Deus está irado com você e você é um inimigo de Deus como outrora, como antigamente. Agora você pode ter acesso ao trono da graça de Deus com confiança, porque lá no trono está sentado quem? O seu Pai. Então vamos fazer uma analogia aqui, fazer uma comparação. Então, se você tem um homem muito rico, um grande empresário, e ele tem uma agenda, né? Ele tem uma agenda muito bem organizada e muito restrita também, não pode receber todo mundo, é muito ocupado. E está lá a secretária, está lá todos os funcionários que vão organizando para ele conversar com aquelas pessoas que já estão na sua agenda. Olha, mas chega lá a sua filhinha, uma filhinha assim de 5 anos, chega lá e não fala com o secretário, não fala com ninguém, abre a porta e vai lá, invade o escritório do pai. É diferente, né? Ela é o quê? Ela pode fazer isso? Pode. Não deve, né? Mas ela tem o quê? Ela tem o direito, né? Ela é filha. E ele a receberá com alegria. Por quê? Porque é filho. É diferente de um estranho que chega lá, abre a porta, vou falar com o senhor de qualquer jeito. Pode. Ele não tem aquele privilégio, ele não tem aquela relação filial com aquele homem poderoso, com aquele homem importante. Não tem. Então ele não pode fazer isso. Irmãos, o nosso Senhor, nós podemos... Eu queria que vocês captassem isso para vocês perceberem o privilégio da oração. Nós podemos orar em qualquer lugar, podemos nos aproximar do trono da graça de Deus, falar com o nosso Pai e mais, e saber que Ele está nos ouvindo. Deus está atento às nossas orações a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância que nós estivermos passando, nós podemos fazer isso. E Ele nos recebe, nós podemos fazer isso com confiança, nos aproximarmos do trono da sua graça, e Ele nos receberá. Esse é o privilégio de ser filho de Deus. Está aqui, vou ler o texto aqui, para a gente não perder a questão do ensino da Escritura, né? Salmos 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Tá. Vamos ver. Aproveitar aqui que na verdade eu pulei aqui, não é desse versículo aí, mas nós já lemos, então fiquem na memória aí. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Diz a palavra do Senhor.
E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Eu posso chamá-lo de Pai. Efésios 2,18, meus irmãos. Vamos ler também. Efésios 2,18. Porque por ele, ambos, observe, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja que Paulo chama de Pai, porque ele é Pai. Ele é Pai de Cristo, mas ele também é nosso Pai. Nós temos acesso ao Pai. Então a confissão diz assim, eu posso chamá-lo, ele é chamado de Pai, e eu posso chamá-lo de Pai. E eu posso me aproximar dele com confiança, não com medo. Vocês lembram de Adão? Quando Adão ouviu a voz de Deus, o que Adão fez, irmãos? Se escondeu. Isso existe em todos nós, antes de nós crermos em Jesus. Nós temos medo de Deus. É por isso que os homens dizem que Deus não existe, é por isso que os homens procuram negar a Deus como Deus é, porque o Deus da Bíblia, ele é assustador para o homem pecador, um Deus santo, um Deus que vai cobrar dele, ele tem medo de Deus. Mas nós não devemos agora ter medo de Deus. Nós temos que ir a Deus como confiança, como nosso Pai. Claro que com reverência, com temor, com respeito, mas não é o medo do pecador. Isso acabou. Agora eu posso ir diante dele como meu Pai e de chamá-lo de Pai e saber que ele ouve as minhas orações. Então eu tenho acesso a ele como meu Pai. A confissão continua falando assim: são tratados com compaixão. Eu já li, mas eu vou ler de novo, né? Eu acabei lendo na hora errada. O Salmo 103, versículo 13. Tem que ler novamente, porque para enfatizar aqui essa parte. Meus irmãos, nós sabemos que os pais, eles têm compaixão dos seus filhinhos. Eles cuidam deles. A Bíblia diz, aqui, portanto, no Salmo 103, versículo 13, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Veja a comparação. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Há uma compaixão do pai em relação ao seu filhinho. É impossível não ter. Não sei que não seja um pai de verdade, né? Mas ele tem compaixão pelas necessidades dos seus filhinhos. Quando seus filhinhos choram ou têm uma dor, eles querem suprir as suas necessidades, eles cuidam deles. Então, quando eles clamam, eles têm compaixão. Deus, nosso Pai, ele cuida de nós, ele tem compaixão de nós como um Pai. Então, tanto nós temos acesso a ele, como ele também tem compaixão de nós. E aí a confissão, ela continua dizendo assim: são tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai, porém jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação. Aqui essas bênçãos todas de respeito a um pai. Podemos ter uma ilustração com um pai humano, que é imperfeito, mas se colocar as coisas no lugar certo. Vocês, homens que estão aqui me ouvindo nesse momento, vocês vão ser pais ou são pais, né? Eu quero lhes dar um conselho. Se espelhem no Deus Pai para ser um bom pai, quando forem, né? Porque, na verdade, assim como o casamento foi criado para espelhar a relação entre Cristo e a igreja, que já existia na mente de Deus antes de todos os tempos, assim também a paternidade humana, ela encontra o seu modelo na paternidade divina. Entende? Então, nós temos que entender o seguinte, compreender o seguinte, que esse Deus Pai, ele vai nos tratar com compaixão, ele vai cuidar de nós e ele vai nos proteger, como um pai deve proteger o seu filho. Um pai deve
atravessar o seu filhinho com cuidado, quando ele estiver no caminho, cuidar dele, protegê-lo também moralmente, espiritualmente, tudo isso nós sabemos, né? E o nosso Pai nos protege. Também o nosso Pai nos provê. Nós somos protegidos e nós somos providos. Não vai faltar nada que seja necessário para a nossa vida, espiritual e física também. Ele vai nos prover, Ele vai cuidar de nós. Mas Ele não faz só isso, né? Um pai ele protege, ele tem compaixão, ele protege o seu filhinho, ele provê, ele trabalha, traz dinheiro para casa, para que não falte o pão, não falte nada que é necessário. Deus, nosso Pai, também, Ele vai prover para nós. Mas um pai também corrige, não é verdade? Um pai corrige. E essa correção do pai, ela não é ódio, é amor, é cuidado. São corrigidos como por um pai, porém jamais são lançados fora. Um pai, muitas vezes, tem que usar a vara para corrigir o seu filho, tem que repreender verbalmente, tem que corrigir, tem que realmente mostrar os erros do seu filho, com amor, né? Mas jamais deixa de ser filho, jamais deixa de ser filho. É filho e continua filho. Assim também Deus, nosso Pai, Ele nos corrige, porém jamais, olha o que a confissão diz, serão lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção, e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação. Então, irmãos, nós somos corrigidos. Você vai dizer, como pastor nós somos corrigidos? Hebreus nos diz, e toda a Escritura diz, Salmo 119 nos diz que Deus corrige, e é bom para nós. Deus corrige como um pai corrige ao seu filho. Inclusive isso é uma demonstração de que realmente nós somos filhos, né? É uma demonstração que nós somos filhos de Deus. Como Ele corrige? Pela vida, nas circunstâncias, através das próprias aflições. Nós não devemos ver as aflições e as lutas que nós passamos como uma coisa ruim, na verdade. É claro que em si elas não são boas, né? Mas nós devemos ver por trás daquilo está na providência divina, Deus está permitindo para o nosso bem, para a nossa correção. Existe então esse lado importante da correção, né, que Deus opera através das circunstâncias e da providência, como um filho é corrigido pelo seu pai, que o ama. E há um detalhe aqui, meus irmãos, importante que eu quero destacar. Já está acabando nosso tempo, né? Mas eu quero encerrar aqui. O crente sofre, o incrédulo sofre. Só que o sofrimento do incrédulo não tudo é vindo de Deus. Deus aqui na providência, Deus está organizando essas coisas, né? Deus está permitindo isso. No caso do incrédulo, Deus está tratando ele como inimigo. Ele não é filho de Deus. No caso de um filho, no caso do crente, Deus está tratando ele como filho. Portanto, a mesma aflição que faz bem para um, e é para que ele seja santificado e ele se arrependa dos seus erros, o filho é punição para o ímpio. Deus está trazendo punição, a consequência dos seus pecados, e a mesma punição que faz, a mesma aflição que faz bem para o filho, que faz ele se quebrantar, faz o ímpio se endurecer. Porque a Bíblia vai mostrar que não importa, irmãos, os ímpios, eles, com as aflições, eles vão se tornando cada vez mais odiosos e odiando a Deus. Eu vou parar aqui, e semana que vem nós vamos tratar deste assunto de forma mais clara, mais detalhada, né? E eu acredito que aí a gente já entra na doutrina da santificação, tá bom? Então vamos fazendo assim. Mas o que nós aprendemos aqui hoje? Nós aprendemos que a adoção é um benefício para aqueles que são justificados, e nessa adoção eles passam a fazer parte
do número daqueles que gozam do privilégio de serem filhos de Deus e recebem o nome de Deus e o espírito de adoção. Vimos que a adoção ela é tanto posicional, ou seja, Deus atribui a eles a posição de filhos, como também de respeito a que no coração eles têm o Espírito Santo. Eles têm agora a natureza de filhos de Deus. E vimos que essa adoção tem os seus privilégios. Eles podem se aproximar do trono da graça como um filho se aproxima do pai, com liberdade, com confiança, clamar Abba Pai, e são tratados como filho, isto é, com compaixão, protegidos, providos e corrigidos. Aí semana que vem eu vou falar melhor do assunto da correção e mostrar como essa correção é diferente da aflição que o ímpio passa. Eu já falei só um pouquinho agora, mas semana que vem eu vou falar melhor, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Não? Tranquilo? Vamos orar? E a gente vai ter 10 minutinhos para os irmãos tomarem uma água, descansar um pouquinho, tá? Vamos lá. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de aqui, nesta manhã, estudarmos sobre a doutrina da adoção. Essa grande e consoladora doutrina, Senhor. Muito obrigado. Opera na nossa vida para que nós tenhamos esse consolo, essa confiança e essa paz de quando entendermos e crermos e vivermos dentro dessa verdade. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo e herdeiros dos céus. Que cada vez mais possamos viver de acordo e que o seu nome seja glorificado. Em Cristo oramos e agradecemos. Abençoa muito esta classe, abençoa muito esses irmãos que estão se preparando para entrar na nossa igreja. Nós oramos assim em Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Bom dia.